Então vamos aí derivar essas funções usando as regras de derivação. Então nós temos aqui a primeira função para derivar em relação a x, e eu posso, por exemplo, aplicar a regra do quociente em cada uma delas. Só que eu não vou fazer dessa forma, eu vou fazer da seguinte forma: eu vou trazer o x para o numerador e o raiz de x também, para poder aplicar a regra da potência. Uma vez que eu tenho aqui um termo menos o segundo termo, então eu posso fazer essa mudança de denominador para numerador e aplicar a regra da subtração. Então eu vou ficar com a seguinte função: y igual, perceba que aqui eu ainda não tenho a derivada. Então quando eu troco x no denominador para x no numerador, ele vai inverter o sinal da potência. Então era x elevado a 1, agora ficou x elevado a menos 1. Tá bom? Menos 2 já estava no numerador, tá? Ele continua dividido. E aí raiz de x eu posso escrever como x elevado a 1/2. Posso escrever como x elevado a 1/2, porque x está elevado a 1 e aqui tem a raiz quadrada. Então eu posso escrever, segundo as propriedades da raiz, essa raiz como x elevado a uma potência fracionária. Em seguida, eu posso trazer esse termo para o numerador. Então vai ficar de novo com x a menos 1 menos 2 vezes agora x elevado a menos 1/2. Então, como eu trouxe esse termo do denominador para o numerador, troco o sinal da potência. Então, agora essa é a função, tá, que eu pretendo derivar. Então, aqui, se vocês perceberem, tem um termo menos o segundo termo. Então, eu posso aplicar a regra da diferença, derivada do primeiro menos a derivada do segundo. E a derivada do segundo é uma constante vezes a função. Então, basta eu derivar a função. A constante vai ficar parada esperando você derivar esse termo de x elevado a menos 1/2. Então, ficamos com o seguinte: y', que é a derivada, aqui é a derivada da potência. Então, fica o n cai, vezes x, n, que é o menos 1, menos 1. Então, o n aqui, que é menos 1, caiu, n menos 1, regra da potência, tá bom? Menos 2, que é constante, então deixa ela paradinha, e vou derivar esse segundo termo, x elevado a menos 1/2. Então, eu vou aplicar a regra da potência novamente. Então, o menos 1/2 cai, que é o n, x, n, menos 1. Pronto. Então, apliquei a derivada para os dois termos. Primeiro, recapitulando, é uma derivada da subtração, porque é a derivada do primeiro menos a derivada do segundo, e em seguida eu aplico a regra da potência tanto para esse quanto para esse termo. E a constante fica aqui aguardando você derivar o segundo termo. Então, reorganizando os termos, eu fico com o seguinte: menos 1, então aqui eu posso tirar esse 1 daqui, então fica menos x elevado a menos 2. E aqui eu posso fazer uma multiplicação, menos com menos, mais 2 vezes 1, 2, e 1 que está aqui embaixo no denominador, vezes 2, fica 2. X elevado a menos 1/2 menos 1. Então, menos 1/2 com menos 1, tá? Eu posso colocar aqui o 2, entre 2 e 1 aqui, fatorando, coloco o 2. E aí, lembrando que é o novo denominador dividido pelo antigo, multiplicado com o numerador. Então, fica 2 dividido por 2, dá 1. Vezes menos 1, menos 1. Menos 2 dividido por 1 que está aqui embaixo, 2 por 2 dá 2. Vezes 1, 2. Então, isso fica como menos 3 dividido por 2. Eu venho e coloco aqui, Pronto, então está derivado, tá? Y' é menos x menos 2, mais 2 por 2 dá 1. Aqui, posso cancelar esse 2 com 2, dá 1. X elevado a menos 3 sobre 2. Pronto, pode acabar aí? Pode, mas o que mais você pode fazer? Você pode lembrar
que, como está a potência negativa, você pode jogar o termo para baixo, para o denominador. Então, fica menos x a menos 2 vai para baixo, fica 1 sobre x ao quadrado, mais 1 sobre x 3 sobre 2, porque está negativo, passa para o denominador e fica positivo, troca o sinal. E por último, lembrar daquela historinha, daquela regrinha que nós temos, né? A, P e o Q. Aqui, A, P, Q. Então, é a regra da raiz, enésima, quiésima, na verdade. E aí, quando eu tenho a raiz, eu posso escrever como uma potência fracionária desse mesmo A. Então, eu posso reescrever essa derivada como y' igual a menos 1 sobre x ao quadrado mais 1 sobre raiz quadrada de x elevado à terceira. O P aqui continua no A e o Q vai para o índice da raiz. Então, aqui o 3 continua na potência e o 2 vai para o índice da raiz. Então, essa é a derivada dessa função. Tá? Continuando aí, nós temos também a derivada para derivar essa função, que também faz parte da lista que eu passei. Então, y igual a x à quarta menos cosseno de x. Se vocês perceberem, já está pronta para ser derivada. E essa derivada aqui é bem rápida. É uma derivada da subtração. Primeiro termo menos o segundo. Então, a derivada dela fica o seguinte. Y' é quanto? Derivada da potência para o primeiro termo. Derivada do primeiro menos a derivada do segundo. Derivada do primeiro, o n cai, x 4 menos 1. Pronto, derivou. Menos, qual é a derivada do cosseno de x? Menos seno de x. Pronto. Então, y' é quem? 4x à terceira, menos com menos, mais seno de x. Essa é a derivada de x à quarta menos cosseno de x. Então, vamos calcular aqui essa questão. Um estudo de eficiência realizado no turno da manhã de uma certa fábrica revela que o operário que chega ao trabalho às 8 horas terá produzido que essa função unidade de T horas. Calcule a taxa de produção dos operários às 11 horas. Então, um detalhe dessa questão. Primeiro, calcule a taxa de produção. Então, significa calcular a derivada, certo? Significa calcular a derivada dessa função Q. Então, a derivada dessa função Q em relação ao tempo. Segundo ponto interessante é que é das 8 às 11 horas que ele deseja calcular essa taxa de produção. Então, primeiro vamos calcular a derivada. Então, Q'(T) é igual. A derivada aqui, se vocês perceberem, é uma derivada da soma e subtração. Então, significa que eu tenho que derivar cada termo independente um do outro. Para o primeiro, é uma derivada da regra da potência. Então, fica menos 3t, 3 menos 1. Significa que é a regra da potência. Ou seja, x elevado a n, linha. A derivada do x elevado a n é quem? N cai, x, n menos 1. Então, essa é a regra da potência. Então, eu fiz essa mesma regra aqui para esse primeiro termo. O segundo termo é uma constante multiplicada com uma função. Então, a constante, eu vou deixá-la e derivar apenas o termo t ao quadrado, pela regra da potência também. Então, 2 cai, t, 2 menos 1. Mais 24 vezes t. A derivada do t, simplesmente você coloca 1. Porque também é a mesma regra da potência. E você vai perceber, se você fizer passo a passo, que vai dar 1. Então, a derivada desse cara, dessa função, quem é? Menos 3t ao quadrado, mais 12t, mais 24. Então, essa é a taxa de produção, é a derivada dessa função. O detalhe é que agora ele quer a taxa de produção das 8 às 11. Então, significa que ele trabalhou de 11 horas menos 8. Então, isso dá um total de 3 horas. Portanto, eu vou substituir esse t aqui, de 3 horas, na função que eu encontrei agora há pouco. Portanto, temos o seguinte.
temos o seguinte, Q' de 3, no lugar de T, eu vou colocar 3. Então, menos 3 vezes 3 ao quadrado, mais 12 vezes 3, mais 24. Então, Q'3 é igual a menos 3 vezes 3 ao quadrado, aqui no caso é 9, mais 12 vezes 3, 36, mais 24. Por fim, menos com mais aqui dá menos, 27, mais 36, com mais 24. Então, isso aí dá um total de 33. Então, a taxa de produção dele, de 7 às 8, é de 33.